Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vocês estão aqui no Arqueojogos, seu podcast de jogos menos conhecidos, fora do hype. E hoje eu, Guilherme Toledo, estou aqui com uma ilustre presença dessa voz maravilhosa que vocês escutam aí no podcast. Sou eu, Lucas Fratini. Seja bem-vindo. Sim, sou eu, né? Muito obrigado. É um prazer enorme aqui estar no Arqueojogos. Eu que sou ouvinte, assim, não perco um episódio do Arqueojogos. Já comentei, inclusive, em alguns episódios de vocês lá na Ludopédia, que pra mim é um dos meus podcasts favoritos. Obrigado. Não, sem, assim, não tô querendo ser educado, não. Realmente é um dos meus podcasts favoritos. E vocês falam desses jogos que estão fora do radar, assim, e trazem esses debates que às vezes não estão ali no centro dos lançamentos. E eu até brinquei uma vez que já aconteceu algumas vezes, na verdade, de estar ouvindo o podcast de vocês e eu falar, gente, não é possível, assim, eles estão inventando esses jogos. Esses jogos não existem. Esse, pra mim, é um podcast muito imaginativo em algum certo nível. Mas não, eles existem, são jogos reais e eu acho muito legal que vocês jogam essa lupa, né, e começam a pesquisar e trazer, consequentemente, também assuntos que estão fora do radar. Então, pra mim, é um prazer enorme estar aqui no podcast. Obrigado pelo convite, Toledo. Pô, cara, que isso, hein? Tamo aí vamos só falar, então, hoje de mais dois, né? Vamos conversar de aí. Com certeza. Então, pessoal, fica aquele recadinho paroquial aí, quem puder, segue a gente lá no Spotify, se não tá seguindo ainda, bota a estrelinha, chama a gente lá no YouTube também, que pra ajudar o algoritmo, né? Ludopédia. E tamo lá com o convite sempre, quem quiser entrar no grupinho de WhatsApp, que grupo mais pacato do Brasil, só velho, então o pessoal só fala de vez em quando. Essa é a vantagem. Assim que é também, né? É, muito pacato. Então, pessoal, hoje, né, a gente vai trazer 2 jogos pra conversar aqui, eu e o Lucas, então segura aí que a gente já volta. Antes de apresentar meu jogo, eu queria perguntar pra você se você curte geralmente esses jogos de detetive, assim, esses jogos que você tem ali um caso pra desvendar, você tem uma experiência com isso? Olha, eu tenho desde, né, óbvio, as experiências clássicas que a gente teve lá com a Estrela, com a Grow, né, com o detetive Sherlock Holmes, e recentemente desses mais modernos, eu joguei um desses que é o Modern Crime, era esse, né, um que saiu aqui até uma versão depois nacional, com aplicativo, tudo. Eu gosto muito, cara. Eu acho um exercício mental sensacional. Não sei outro adjetivo melhor, mas gosto muito. Mas o que te pega, assim, geralmente nesses jogos são os casos, a história em si, ou essa questão do quebra-cabeça, de você pegar ali, às vezes, uma dica de um personagem, cruzar com outro, pra resolver, assim, o caso de alguma forma? Eu acho que no meu caso, eu gosto do puzzle, do quebra-cabeça, assim. É óbvio que com os outros elementos bons, tudo melhora, né? Uma boa trama, né? Te deixar ali preso. Mas essa questão lógica, sim, pra mim, de tentar resolver, talvez seja o meu principal atributo aí, que eu gosto. Você gosta também? Cara, eu adoro, assim, eu adoro jogos de detetive. Eu acho que talvez seja tranquilamente um dos meus gêneros favoritos. Acho que tanto em literatura, detetive, coisas mais fantásticas de terror, eu gosto muito, assim, principalmente quando cruzo os dois, pra mim é perfeito. Só que nos jogos de tabuleiro, eu tenho quase que essa busca, talvez espiritual, assim, de achar o jogo de detetive perfeito, de alguma forma, né? O que me faz experimentar vários jogos de detetive e às vezes encontrar algumas semelhanças entre eles. Até que recentemente, na verdade do ano passado, eu descobri o Detective City of Angels. Você conhece esse jogo? É um jogo de 2019. Eu ouvi falar o nome, mas eu nunca joguei. Ah, então. Vai ser ótimo ouvir. Então, os jogos de detetive, assim, eles têm uma questão que é muito... Eu sentia, pelo menos, né? Uma dependência do caso e da sua leitura e interpretação pra você conseguir resolver esse puzzle, né? Às vezes eu senti um pouco que era quase que uma transposição ali do gênero da literatura com uma gamificação, quase como se você estivesse pegando um jogo-livro e expandindo de alguma forma, né? Perfeito. Aquele Consulting Detective, que eu sempre confundo o Consulting... É o da caixa marrom, não é? Que é o Sherlock Holmes em si, né? Depois você tem a resolução do caso como Sherlock Holmes e tal. Ele é muito essa questão de você ler e você fazer
esse quebra-cabeça mental a partir da sua leitura. Só que eu senti um pouco falta nos jogos de detetive no geral, de você performar de alguma forma ali o ato de ser um detetive através do jogo, das suas ações, com dilemas, que é algo que as narrativas trazem, mas de uma forma muito passiva, né? Então, esse jogo, Detective City of Angels, ele pra mim surgiu primeiro com essa promessa, assim, de um jogo que você vai jogar realmente enquanto detetive. E, cara, é um fenômeno, assim, entre eu e meus amigos. A gente montou um núcleo duro de pessoas que gostam muito de jogos de detetive e a gente tá absolutamente viciado nesse jogo. Sensacional. Que bom que tem um amigo meu que conseguiu importar, né? Um jogo que foi lançado lá fora pela Van Ryder Games, que é aquela do Final Girl, sabe? Sim, cara. É o mesmo cara, a mesma galera do Final Girl. Esses caras são excelentes. São, né, cara? E eles entregam essa questão de fazer do jogo quase que um sistema que você vai ali adicionando cada vez mais e mais conteúdo, né? Eu acho isso bem interessante. Inclusive, desses outros jogos deles, acho que aquele Hostage Negotiate. Sim, sim. Tem alguma coisa de você tá simulando assim, alguém no sequestro e tal. Eles são tão bons em passar o clima que é tenso. Eu sinto uma tensão muito grande, assim, de tão bem que eles trabalham esses jogos. Isso é excelente. O Final Girl você chegou a jogar? Cara, faz um tempinho. Eu achei a proposta muito bem executada, assim, cara. Eles conseguiram pegar aquela ideia e transformar num jogo e passa essa tensão muito bem, né? Eu, particularmente, acabei não ficando nem ele, nem o outro, mas por questão só de espaço, né? A gente joga um monte de coisa, etc. Mas, ó, analisando assim, né, friamente a proposta de design, nossa, eu achei maravilhoso. Muito bem executado. Eu sinto que no Detective, ele tentou pegar exatamente essa core, assim, do gênero detetive, né? E passar no jogo. Porque como é que ele funciona? E algo que eu sinto que serviu também como base pra depois ele fazer no Final Girl. E ele recentemente lançou um outro, que é o The Dark Quarter, que pega um pouco também, mistura os dois de alguma forma. Eu acho que como é que funciona o detetive, né? O City of Angels. É um jogo que você tem um sistema, base, e você joga casos, no caso, né? Tem a caixa base, que se eu não me engano vem com 12 casos, e cada caso vai propor ali uma historinha e um enigma que você vai ter que solucionar. O clássico detetive, né? Suspeito, arma e motivo. Só que cada caso vai também propor de alguma forma uma leve modificação, às vezes na mecânica ou pela maneira que os personagens vão interagir, só que você é um personagem ali naquela trama maior, né? Então, ao invés de só você pegar e ler o caso e tentar resolver esse quebra-cabeça a partir dessa leitura, você efetivamente tem ações durante o jogo, né? Entendi. E é esse que é o pulo do gato, cara, que é bem maneiro, assim, porque além de você só andar e ficar fazendo as coisas básicas ali, você tem 4 cubinhos que você pode gastar pra fazer as suas ações, que são ali se mover, você pode revistar uma pessoa ou o local, né, a partir desse movimento, você pode ganhar dinheiro. O dinheiro é uma questão importante, porque ajuda você a fazer ações entre turnos e também ali desbloquear algumas coisinhas, então tem uma gestão ali de alguma forma de recurso no dinheiro, ou você pode questionar. Essa ação de questionar, pra mim, assim, eles conseguiram matar brilhantemente o grande dilema do detetive, né? Por quê? O jogo, ele pode ser jogado de 3 modos, né? Eu tô cobrindo aqui, te explicando como é que funciona o modo clássico. Tá. O modo clássico, você joga com 1 ou 2 ou 3 detetives. Eu recomendo jogar só com 2 detetives, porque senão acho que fica muita gente. E tem uma pessoa que vai assumir o local do mestre, que eles chamam de Teasel. O Teasel, ele é o cara que ele já conhece, de certa forma, o caso, e ele vai ali dar as informações pros jogadores. E como é que funcionam essas informações? Essas informações funcionam através das perguntas. Quando você pergunta pra alguém, você pergunta pra alguém, pra algum personagem que foi revelado ali durante a trama, né, sobre alguma outra coisa ou outro personagem. Então, você não pode chegar pra esse personagem e perguntar, quem matou, assim, esse tipo de pergunta não existe. Você tem que cruzar quase que uma planilhazinha ali realmente pra ver se encaixa, se você já tem essa informação e pra saber o que ele acha sobre aquilo, né. Então, você pergunta, por exemplo, personagem A, o que você acha sobre a vítima? E aí, o Teasel vai ter um livro em que ele tem várias opções de resposta. Só que nem todas as opções são verdadeiras. Ai, que legal. Isso é muito maneiro, porque o Teasel, ele joga com você, só que ele meio que joga você, entendeu? Ele joga os detetives. Entendi. Nossa. E, cara, é muito bom, porque se você, por exemplo, você perguntou algo pro Teasel, o Teasel, ele pode dar a resposta certa ou ele pode dar a resposta errada. Se ele der a resposta certa, você sabendo que talvez ele tenha dado a resposta
resposta errada, você pode ficar ali com o pé meio atrás. Será que essa pessoa tá me dando a resposta certa ou não? E se o Teasel der a resposta errada, você pode desafiar ele, que é você tem ali um tokenzinho que é tipo um chapéu fedora, bem detetive mesmo, e fala, cara, eu acho que você tá mentindo. É como se você estivesse pressionando ali o personagem no interrogatório. Sensacional. Cara, é muito bom. Se o Teasel estiver mentindo, você ganha vantagem sobre aquele personagem, que é tipo assim, te peguei na mentira, a partir de agora, todas as perguntas que eu fizer pra você vão ter que ser a resposta verdadeira, a resposta mais útil, né? Nossa. Isso no jogo, assim, é uma vantagem enorme. Porém, se você acusar o Teasel de mentira e ele, na verdade, estivesse falando a verdade, esse fedora, esse chapéu, né, esse tokenzinho, fica na mão do Teasel e ele pode, em algum momento, bloquear alguma pergunta sua. Então, você vai perder uma ação, né? E, como eu falei, você tem 4 cubinhos por turno. Então, as ações são bem curtas. E, cara, eu acho que pra mim, assim, essa mecânica de você tentar adivinhar ali, de você jogar com o próprio Teasel e você tem esses recursos que são um pouco escassos, tanto do dinheiro quanto dos seus movimentos ali, de alguma forma, no jogo, dá um tempero que, pra mim, eleva o jogo muito além desse quebra-cabeça da leitura, que eu já acho particularmente muito maneiro, assim. Entendi. Sabe quando, às vezes, você tá jogando esses jogos, não sei se você sentiu isso um pouco nesse Modern Detective, de que no final você ficou, tipo assim, tá, eu não achei o caso tão legal assim, e aí por isso a experiência foi meio torta. Não sei se você sentiu um pouco isso. Sim, cara, foi exatamente isso que eu joguei com a minha esposa, e ela principalmente, porque ele, no final você sai com um gostinho meio amargo, parece, sabe? Não descobre tudo. E outra coisa que ela falou, não com esses termos, agora junta muito, faltou essa parte humana, que é o que parece que a gente era só uns casulos ali, né? Dane-se, só uma pecinha no tabuleiro mexendo. E pelo que você tá contando agora, essa parte aí que você falou do tempero, né? De como você tá ali com até dinheiro precisa, né? Sim, aí sim. lembrar que é uma pessoa que tá investigando, né, cara? Com suas próprias dúvidas, com seus próprios questionamentos. Mas sim, no Bonner eu saí com esse gosto sim, cara. Então. E aí, como ele tem esse jogo para além do próprio caso, né? Eu sinto que, às vezes, até com a gente, tipo, por exemplo, sei lá, tem um caso que... Como é que eu vou falar assim, da spoiler? Tem um caso que existe uma pessoa que comete o crime, mas uma terceira influencia, convence, né? Tá. Então, na solução oficial, real oficial, quem deveria ser preso, segundo o jogo, a solução é essa terceira pessoa. Só que, sei lá, eu e o outro detetive, a gente tinha colocado a pessoa que efetivamente cometeu o crime, né? E aí o jogo diz que não. Então a gente errou. Só que no fundo, o processo ali da investigação e do jogar da gente pra chegar nessa solução, e às vezes tem um lance muito interessante que os casos não são muito longos, assim. Dá pra você jogar, principalmente os mais fáceis, né? No nível mais fácil, você demora uns 45 minutos estourando. Os mais difíceis, 2 horas e tal. Não tem esse cansaço de tipo assim, beleza, a gente não chegou à conclusão certa e foi um tempo jogado fora, né? O envolvimento de você escolher suas ações e pra onde você vai, o que você vai perguntar, vai desafiar ou não desafiar. Essas micro decisões, elas elevam o jogo bastante pra além do quebra-cabeça por si só. Então, mesmo a gente tendo errado, né? Geralmente a gente acertou, acho que quase todos os casos que a gente fez, a gente acertou. A gente deve ter errado uns 2 ou 3. E a gente já tá no 15º, né? Já tá no final da primeira expansão. Foi muito satisfatório, assim. A partida foi muito maneira. No final a gente ficou, pô, que legal, assim. Porque o foco não é mais só o caso, né? Exato. O como você vai chegar lá também é muito legal. Por exemplo, teve um caso, esse eu acho que é caixa base, se não me engano, é o último ou penúltimo da caixa base, que eu fui por um lado, o outro detetive foi por um outro lado e a gente se cruzou no final, assim. Chegamos na mesma conclusão. Então, essa jornada de cada um fazendo uma coisa completamente diferente, chegando ali na conclusão igual, foi muito maneiro, né? O processo também é muito legal. Então, eu acho que ele resolve um pouco essa dependência só de você ter um caso que é muito forte por si só. E você realmente você tem personagens bons e tudo mais. Mas eu acho que, cara, o Detective, ele consegue solucionar vários pequenos probleminhas, assim, que eu sentia dessa transformação do jogo em jogo de tabuleiro, né? De uma história de detetive. Com certeza, porque agora que você falou, eu nunca tinha parado pra pensar muito sobre o gênero, mas de fato eu pensando, parece que o pessoal pegou aqueles antigos que tinham mecânicas muito velhas, né? Roll and Move, né? Parece que deram essa consertada, mas o cerne do jogo ainda era o mesmo. Sim. Né? Você mantém, você moderniza com um aplicativo, com mais coisa multimídia e tal, blá, blá, mas o jogo, né? Em si, o design é o mesmo. Sim. E pelo que você tá dizendo agora aí, você colocou uma camada de jogo que é quase que você entrar na pele mesmo do detetive, né? E ter as mesmas angústias. Essa coisa aí de você ter que questionar e duvidar, gente do céu.
céu. Como é que chama o mestre? Como é que é o nome do... É o Teasel. O Teasel. Esse cara tem que ser bom também, hein? Sim. Essa pessoa tem que ter uma leitura boa de pessoas pra garantir. Sim. E aí, como é que é? O Teasel, qual que é a motivação dele, assim, fora, né, proporcionar uma boa partida? Mas ele tem também algum tipo de gamificação pra ele, assim? Alguma mecânica própria dele? Ou ele fica como meio como uma espécie de narrador mesmo do jogo? O Teasel, ele tira uma cartinha que... Eu sei que enquanto detetive chama Pip Card, mas eu não sei se o Teasel tem o mesmo nome. Essa cartinha ele pode usar em algum momento pra dar uma atrapalhada no nosso jogo. Acho que nenhum caso que a gente teve até agora foi positivo, foi sempre negativo. E ele pode também dar esse bloco em perguntas, dificultando um pouco... Entendi. Nosso questionário. E o dinheiro, ele serve pro detetive, no caso, pra fazer algumas ações. Entre elas, por exemplo, quando você pega uma informação, você descobriu, por exemplo, a arma do crime. Ela fica ali com você até se tornar pública, que é depois de 2 ou 3 turnos. Cada turno é considerado um dia no jogo, né? Então, com o dinheiro, você pode ir na delegacia, pagar e ver aquela informação que o outro pegou. Então, isso é bom porque, às vezes, tá cada um em um lado completamente diferente do tabuleiro, e você viu que o cara pegou uma informação de uma carta X, e aí você quer saber com aquela informação, você vai lá e paga. O dinheiro também serve para, por exemplo, quando alguém tá perguntando, se seu adversário tá perguntando algo, você pode pagar alguém para subornar alguém que vai ficar ali e ouvir, né, tematicamente falando, o que aquele detetive perguntou pro personagem, né? E o Teasel, ele joga um pouco nisso, assim. O que é interessante do Teasel, na verdade, teoricamente, nesse modo clássico, se os detetives perdem, o Teasel ganha. Era isso que eu queria saber. Só que é um ganhar no sentido que, se ele ficar mentindo e dando a pior resposta sempre, a gente vai acusar de mentira e ele vai perder toda a vantagem, que a partir de agora ele vai ter que sempre dar a melhor resposta. Então, tem que ter um jogo de cintura muito bom, assim, de você saber também, sei lá, esse detetive, por exemplo, que eu falei, num caso que tá cada um indo pro lado completamente diferente. Pô, esse detetive aqui tá indo pra um lado X, então talvez seja bom eu dar essa resposta aqui, porque pode condizer com o que ele tá querendo chegar de alguma forma, né? Por exemplo, em um caso que tem um fanático religioso, se o cara tá investigando muito esse fanático religioso, às vezes pode ser interessante eu despistar ele com uma resposta que pode parecer óbvia, mas não é a melhor, de certa forma, né? Botar o cara falando algum provérbio, por exemplo, tinha um caso que era isso, assim, quando eu perguntava pro cara, o cara vai te responder, ele dava uma citação bíblica. E você, enquanto detetive, você fala, pô, ok, esse cara, ele é meio doidão religioso, então talvez essa seja a resposta mais útil dele mesmo, ele não pode me ajudar em nada. Mas não, ele tava enrolando. Então, tem um jogo de cintura ali na sua escolha da resposta que é bem interessante, enquanto Teasel. E é aquilo, assim, no fundo, independente de quem ganhou, quem perdeu, a discussão também no pós-jogo é muito boa, né? Porque cada um vai explicando ali a linha de raciocínio, e tanto o Teasel, tipo assim, às vezes é muito engraçado, né? O Teasel fala, cara, aquela pergunta ali que você fez era uma mentira braba. E você acreditou. Eu falei, pô, mas fazia todo sentido, entendeu? Então é muito gostoso esse pós, assim, quando se revela essa narrativa geral, assim, e como cada um arquitetou a sua estratégia, é muito legal, né? O Detetive, pra mim, é uma grande surpresa. A gente tem 2 ou 3 expansões, a gente já tá no último caso da primeira expansão, e não faz muito malabarismo mecânico cada nova expansão, sabe? É muito mais os casos, os personagens, às vezes coloca uma coisinha ou outra ali, eu sinto que ele não tenta reinventar tanta roda. O Final Girl parece que é um pouco assim também, né? A base ali do sistema já é tão bem consolidada que ele não tenta trazer tantas modificações, né? Eu acho. Eu não conheço tanto, quem acho que tem quase tudo é o Guilherme Felga aqui do cast também, que ele gosta muito. Eu acho que é bem por aí mesmo. E fiquei com a impressão quase de um jogo de poker, né? É aquela coisa de você blefar muito no começo, vão te pegar toda hora, você tem que de vez em quando estar com o jogo na mão, né? Sim. E esse tipo de dinâmica é maravilhoso. Sim. Tá, e aí você falou do modo clássico. O que mais que existe, então, além do clássico? Aí tem um modo que é o modo solo, né? É o que eles recomendam, inclusive, que o Teasel jogue antes pra conhecer o caso como um todo, pra não ficar lendo as, sei lá, 2 páginas, 3 páginas do caso inteiro. Que aí gamifica também esse processo, que talvez possa parecer um pouco chato de Teasel. Mas olha, te falar, já aconteceu algumas vezes da gente jogar, porque a gente tava, tipo, teve uma oportunidade, vamos jogar, vamos. E o Teasel não tinha lido o caso, ele foi lendo ele quase que na hora com a gente e saiu plenamente. Então, eu não acho que seja um requisito tão grande você pegar e jogar antes. Acho que isso dá uma leitura ali rápida, dá pra você conseguir guiar bem a partida. Inclusive, o jogo recomenda, em termos de jogabilidade, né? Sei que muita gente se importa muito com isso, de
de você jogando como detetive, depois vai jogar como Teasel pra outras pessoas, porque você vai sentir o jogo de uma forma diferente, né? Já conhecendo a história. Entendi. Do ponto de vista de quem tá ali investigando. E o outro modo é o modo que ele chama de... não sei se é Want to Head ou Head to Head, agora eu não lembro. Que é cooperativo, que é sem Teasel. Aí eu acho que ele se assemelha a esses jogos um pouco mais clássicos que a gente tava até comentando, né? Você vai ter ali um livro, onde você vai ter as respostas e o jogo vai tentar narrativamente te induzir a chegar na conclusão do caso. Então é mais o quebra-cabeça puro, com algumas modificações ali de você conseguir gerir bem os recursos e tal, mas eu acho que perde um pouco essa graça de você identificar o blefe e saber quem tá mentindo, como e por quê, que é na verdade o grande barato, né, desses filmes, dessas narrativas de detetive. Então são esses 3 modos, mas assim, o clássico pra mim, que é o que realmente o jogo que se propõe plenamente, é pra mim o sensacional, cara. Eu acho muito bom, assim, é um jogo que quanto mais eu jogo, mais eu gosto dele, porque consegue evocar bem essa aura do detetive, que pra mim é muito gostosa. Nossa, pela sua descrição é exatamente. E eu nunca tinha parado pra pensar que, de fato, sistematizar todo esse cenário humano seria difícil mesmo, né? Tem que ser uma outra pessoa ali no papel. Sim. Pra tomar essas decisões e conseguir dar essa naturalidade, vamos assim dizer, vai? Pra você não ficar pegando os padrões, né? Ah, ele mentiu aqui, não mentiu, não. Aí você tá completamente à mercê das vontades do Teasel, de como que ele vai jogar, né? E como aquele ser humano que tá ali no Teasel vai guiar, né, essas perguntas e respostas. Nossa, eu confesso, olha, Lucas, eu nunca tinha ouvido falar e eu já tinha um pouco até desistido do gênero depois aqui e agora eu fiquei com vontade de ir atrás de novo. Ah, que legal. Realmente, no que você falou, não sei se porque eu me desliguei um pouco, mas eu ouvi falar pouco desse jogo por aqui, né? Então, ele tem uma dependência muito grande de você saber inglês, né? Inclusive, eu acho que até pra quem é gringo e tal, é nativo, ele vem com um glossário no final de gírias no ar. Ai, que legal! São tipo gírias policiais, né? Então, às vezes, você tá lendo e fala, cara, o que é isso aqui? Aí você vai lá no dicionáriozinho que ele põe no final e fala, ah, tá, ele quis dizer isso. Ele tenta evocar o máximo possível esse espírito, né? Então, eles fizeram essa escolha. Então acho que eu sinto que talvez seja um pouco por isso, sabia? Porque ele é bem carregado mesmo, assim, no inglês. Assim, particularmente eu acho que no Brasil eu não vejo esse jogo saindo, não. Porque vai dar um trabalho pras editoras enorme, assim. Na época que trouxeram esse Modern Crime aí, eles trouxeram um outro junto, não foi? Teve uns 2 lançamentos no Brasil muito simultâneos, assim, desses jogos de detetive. E não deve ter feito tanto sucesso e eles não investiram mais, né? O Modern Crime, inclusive, volta e meia tá ali em promoção, né? Tá, quase de graça. Exatamente, né? E, pô, eu imagino que, sei lá, o trabalho de tradução de todos esses textos já não deve compensar tanto, né, pra eles, pra trazer. E a arte é do Vincent Dutrait, né? E ele ilustrou, assim, todos os personagens. E aí pensa, pô... Nossa! Pô, cada caso tem, sei lá, 10 personagens, são mais de 100 ilustrações. E eu acho ele um dos maiores, né? Acho que ele consegue trazer expressão. E é muito maneiro que depois de um tempo, quando você tá mais cascudo no jogo, assim, a gente já tira as cartas e fala, tipo assim, claramente foi esse aqui. Aí você vê, não é nada. Mas tem uma justificativa pra pessoa estar com aquela expressão, né? Entendi. Então essa escolha de trazer alguém que tem essa expressão muito forte no desenho, né? Essa veia muito cartoon, assim, francês e tal. Eu acho que foi uma escolha muito boa pra trazer ainda mais tempero, né, pro jogo, porque às vezes você tem que ficar realmente prestando atenção nos detalhes das cartas pra você poder sacar ali onde alguém mentiu, enfim. É um jogo muito rico, cara. Eu gosto bastante. Tô dando uma olhadinha aqui nas ilustrações, muito bom. Aí pega um cara, né, um artista, né, de verdade. Sim. Vai conseguir transparecer toda essa ideia na ilustração. Nossa, muito bom. Nossa, adorei, Lucas. Ah, que legal, fico feliz. E é o que a gente sempre fala aqui no cast, né? Pô, você vai falar um jogo de 2019. Em 2019 já são quantas Essen no caminho? Sempre conto em Essens. Cada Essen é quanto jogo que é anunciado, né, cara? E é isso, se você não pegou lá em 2019, agora já vai ficando no fundo, né? Porque sim, vai ser difícil, né, aparecer de novo, a não ser que você vai, né, caçar agora. Como você falou, jogos de detetive. Você já tava nessa pegada de achar esse gênero aí. Mas se não for assim, vai ser difícil encontrar, né? Sim. Então acho que você fez um baita favor aí pro pessoal que tá a fim de conhecer jogos do tipo e realmente um achado aí, se for pensar. É isso, ó, cara, 5 anos ficou enterrado. Pois é. E engraçado que eles falaram que não vão mais fazer expansão, né? São 3 expansões e aí eles deram o jogo como fechado.
na terceira expansão. Então eles não vão mais fazer. E aí pra mim é uma dor, porque eu já tô terminando a primeira expansão. E as expansões vêm menos caras, são tipo 4, 5, acho que no máximo. Então eu fico vendo o horizonte, agora o horizonte pra frente tá menor que o horizonte pra trás, já que a gente já fez 17. Sim. Aí eu fico, não, vai acabar. Enfim. Mas dá a entender de como também eles já deviam ter uma proposta fechada, né? Uma proposta antes de produto, né? Eles deviam ter essa ideia aí. É triste pra quem tá empolgado, né? Como vocês e querem mais. Mas dá aquele arzinho pra vocês saberem, pô, cara, isso aqui é tudo genuíno, né? Isso aqui é produto de verdade, né? O pessoal fazendo pensado, né? Sim. Com começo, meio e fim. Muito bom, cara. Eu adorei. Aí vai no BGG, tem um pessoal que foi ranqueando os casos, assim. Não, esse caso é melhor que esse aqui. Aí não, tá legal. Maluco. Aquele outro é muito melhor. É muito bom, assim. A gente, internamente, a gente tem o nosso, assim. E não tem isso também? Geralmente no BGG o pessoal fazendo casos novos. Geralmente rola, né? Cara, deve rolar. A gente ainda não pesquisou, mas com certeza deve rolar. O pessoal deve fazer uns de fã, assim. Deve ser muito bom também. Ah, com certeza. Comunidade é a melhor coisa que tem, né? Daqui a pouco o pessoal vai ficar órfão aí quando acabar as expansões. Certeza que vai ter um monte de material fan-made. Ah, já até achei aqui. Um cara que fez 3 casos. Ô, Lucas, então já que você falou aí que vocês têm teu ranking, qual que é o teu caso favorito? Você pode falar pra nós aí um pouquinho a trama? Não sei se é spoiler ou não, né, também. Ai, meu Deus. É complicado. Porque eu gosto muito de vários casos, mas tem um particularmente, assim, que ele consegue encaixar... Ai, como é que eu falo assim da spoiler? Ele encaixa muito bem essa dinâmica da mentira e de múltiplas vozes, tanto a pessoa ali... Vozes, quando eu digo a mesma pessoa podendo falar mentira ou verdade, com uma trama de assassinato, com um fundo de Hollywood, assim, que é uma festa de Halloween de uma grande diretora de cinema, e aí os interesses de cada personagem também. É aquele que todo mundo é muito um potencial assassino. Muito bom. E os motivos são muito genuínos. E ele brinca com essa questão das múltiplas vozes e dos múltiplos interesses, e aí no final ele vira a mesa completamente de cabeça pra baixo e fala, tipo, ó, tá vendo? Você achava que aquilo era mentira? Era verdade, mas era verdade por causa disso, entendeu? E ele vai puxando o novelo, assim, e, cara, com a gente aconteceu... Eu não sei como é que eles balanceiam isso, mas com a gente aconteceu realmente no último dia, essa virada de mesa, a gente puxou o novelo e falou, uau! Que sensacional. Então, pra mim, se eu não me engano, deixa eu ver o nome aqui certinho do caso. É da caixa base? É da caixa base. E dá pra jogar fora de ordem também, né? Ou tem uma cronologia dos casos? Não, dá pra jogar completamente fora de ordem. A cronologia, no caso, ela é mais voltada pra... Se você quiser jogar mais fácil, depois vai um médio, depois vai os difíceis, né? Entendi. Então, é um pouco por aí. E uma coisa que é também interessante do jogo, ele cria um personagem que é tipo um Moriarty pra você, que é um grande gênio do crime. Que legal. E ele aparece às vezes em alguns casos, assim, sei lá, uma vez a cada 3, 4 casos. E quando ele já aparece, ele tem até um tokenzinho específico dele, diferente dos standees normal. Então, é legal quando ele aparece, você fala, ih, aqui tem coisa, né? Opa! E as próprias respostas dele são sempre muito sacanas. Ele fica te zoando, assim, tipo, você não conseguiu me pegar da última vez, não vai conseguir dessa vez também, assim. Então é muito bom. Então, esse caso chama Murder on All Hallows Eve, faz uma piada com Halloween, né? E aí tem uma questão que é uma festa fantasia na casa dessa grande diretora. E todo mundo ele tem um interesse, todo mundo tem um motivo muito genuíno que acaba dando um tempero, assim, fenomenal. E a maneira como ele casa a narrativa, como eu falei, com essa questão de brincar com um blefe, de mentir ou não, e múltiplas vozes, múltiplas possibilidades do interesse de cada um, pra no final revelar, assim, pra mim foi incrível. Até hoje, assim, de vez em quando a gente fica pensando, lembrando, tipo assim, pô, mas aquele caso ali foi muito bom. E curioso que no ranking do BGG, um deles que tá aqui, ele não bota como melhor, ele bota como terceiro melhor. Eu já discordo de cara, pra você ver, assim, como é muito pessoal também, né? Vai tá bem ranqueado, já tá bom, top 3. 3 de 12, né? Tá ótimo. Pô, 3, exatamente. Tá ótimo. E é isso aí. E gerando experiências, né, pô? Eu sempre falo, cara, eu adoro jogos cabeçudo, jogo de planilha, né, cara? Jogo 18x. Mas esse tipo de jogo é o que gera experiências memoráveis, né? Sim, é o que você falou, vai lembrar, né? Pô, quase igual Sim. É o grande valor, né, desses jogos. E isso, agora, juro que pra finalizar, tem até uma coisa engraçada que a gente sempre joga em 3, né? São 2 detetives, eu e um outro amigo, e o Teasel, que também sempre é esse formato.
fato. E às vezes a gente, os detetives, a gente fica trocando uma informaçãozinha ou outra ali, tipo assim, pô, ali tu conseguiu o que mesmo? Foi isso aqui, não sei o que. Aquela pessoa, ele mentiu pra você acha que ela mentiu? Aí o outro fala, eu acho que mentiu, me deu uma confusão, não sei se tá falando a verdade. Às vezes a gente fica fazendo essa conversa paralela, né? E aí o Teasel fica puto. Ele fala, gente, não é cooperativo, os detetives não se ajudam. A gente, pô, vai te catar, que isso? A gente tá aqui só trocando, somos colegas de trabalho, a gente tá aqui, pô, tomando um café, não tem nada a ver. E isso rola bastante, assim, ele fica bolado, ele fica, pô, para de trocar informação. Ele fala, não é pra trocar informação, é só, estamos discutindo o caso aqui. Então é muito bom, assim. Esse jogo eu gosto bastante, assim, saudades, inclusive. A gente jogou antes do carnaval, a última vez, aí deu uma pausa no carnaval, que voltar a fazer a mesa aí de novo. Consegue manter uma frequência boa, assim. Nossa, pô, conseguiu um grupo pra isso fixo ainda, pô, é situação dos sonhos, hein? É, sim, e eu recomendo, inclusive, assim, se puder encontrar um núcleo fixo, pequeno, né, de pessoas que gostem de tanto estar nesse local, de você ali jogar os outros, né, enquanto teaser, quanto resolver ali o caso, eu acho que é o ideal mesmo. Mas então, me conta você, o que você trouxe aí? Qual foi o arqueojogo do momento? Ô Lucas, eu quase roubei aqui um pouco, né, porque eu peguei um jogo nem tão antigo e nem tão desconhecido, mas ele é pouco falado. E eu trouxe o Ano 1800 do Martin Wallace. Você já ouviu falar desse jogo? Então, do jogo de tabuleiro não, mas do jogo de videogame eu já tinha ouvido falar sim, da Ubisoft, né? É, do Ubisoft, é um jogo de videogame. Então, essa série eu também conheci pelo videogame, não esse, né? Porque eu fui pesquisar e realmente tem jogo desde o final dos anos 90. Tem uma série, né, de jogos ano 1600, ano 1500, tem no futuro. Acho que até foi um dos primeiros que eu joguei, foi um desses, anos 2070, sei lá o quê. E aí lançaram o ano 1800, né, que é um dos mais recentes, também um dos mais famosos. E aí, curiosamente, eu fui ver, né, que essa não foi a primeira tentativa de trazer esse jogo, né, que ele é uma série de jogos, assim, bem clássica de jogo de computador. Principalmente quem jogava mais antigamente, é aqueles jogos de você construir cidade, né, que você vai construir a tua fábrica e pega o recurso, essa coisa bem euro, né, mesmo, né, que os board games têm. Então, cadeia de produção, tal, uma temática bem colonialista também ali envolvida, né, que o pessoal não desapega disso, mas tá ali enfiada. E o ano 1800, inclusive, é um desses que tenta mostrar o velho mundo também, o foco não só nas colônias, como no velho mundo. Você tá gerenciando lá o colonizador e você tem um acesso meio abstrato. Aí eu fui vendo, deve ser o primeiro. Cara, não foi. Já fizeram 2 jogos. O ano 1503 foi feito o board game e o ano 1701 foi feito em 2003 e 2007. O mais curioso pra mim quando eu fui fazer essa pesquisa sabe quem que fez, cara? Klaus Telber, o cara do Catan. Olha só! O cara fez, cara, a versão board game desses jogos de computador. E a cara dele, né? Uns hexágono, rola dado. Mas é uma adaptação, é tipo uma skin do Catan com essa proposta ou não? É independente? É independente, mas ele trouxe o estilo dele, né? Trouxe o estilo dele pra adaptação. Eu fui ver do BGG aqui do primeirão que saiu, os caras falaram, não é Catan, tem os hexágonos, tem tudo, mas não é. E aí então ele começou, mas pelo que eu vi não fez sucesso e isso não foi algo que, mesmo sendo ele, né, que eu, inclusive eu nem sei se ele tem muitos outros jogos de sucesso, né, como designer, que explodiram tanto, né, óbvio que é difícil comparar com Catan, né. Sim. Mas o ano 1800, acho que a Ubisoft, que na hora de licenciar, né, com a Cosmos, já não sei como é que foi essa negociação, botaram nada mais, nada menos que o Martin Wallace. Eu não sei se você gosta dele, você gosta de jogos dele, no geral, como é que é a tua experiência com ele? Cara, minha experiência com ele é a mais curta possível, assim, porque é Brass e só Brass, assim. Mas não precisa de mais nada não, tá? Esse é maravilhoso. Mas eu sou louco em jogar o A Story in Emerald. Esse é muito bom. Então, se não me engano, vocês falaram, há muito tempo atrás, vocês falaram dele em algum episódio, não falaram? Não tirou um episódio pra ele, mas acho que o Lucas comenta dele em várias ocasiões. Que eu associo eles a vocês, então é por isso. Mas já várias vezes apareceu na Ludopad e tudo mais, assim, acabei nunca pegando, mas sempre quis jogar pelo menos ele, mas nunca tive oportunidade. O Wallace a gente brinca que é aquele cara quase que ninja, né, que faz muito jogo, mas a gente, sei lá, acho que o Wallace acerta menos, mas aí podem me bater aí depois, assim, às vezes dá uma escorregada. Quando acerta, cara, eu gosto muito, assim, é dos meus designs preferidos ainda. E esse jogo, quando veio assim, sabe, jogo de, baseado em videogame, pô, a gente
é muito vacinado já, né, cara, desses caça-níquel, né? Pô, vai botar, franquia, tá? Ai, meu Deus, lá vem, né? Então não tinha dado bola. Aí na época que chamou minha atenção pra ele foi o João Amaral, lá do Instinto Pesado ao Cubo. Ele falou muito bem. E aí jogamos na pandemia, no Tabletop Simulator, cara, e aí fui paixão à primeira vista. E eu nem tinha jogado videogame, fui jogar depois. Então ele é um jogo basicamente, assim, a parte tentando transpor essa parte do videogame de continuar construindo fábricas e recursos. E geralmente o jogo de tabuleiro, até por uma questão de acessibilidade, eles tentam diminuir um pouco a carga, né? Menos produtos. Esse aqui, o Wallace não teve dó não, cara. Se você pegar, são 35 tipos de indústrias diferentes, cada uma com o seu tipo de produto. Caramba! Assim, nada acessível. Você vai pegar, assim, o boardzinho que tem, então você tem, desde o início do jogo, muitas opções e são cadeias de produção. Então, pô, você vai fazer a tábua, e a tábua com vidro, você vai fazer janelas e você vai juntando os produtos dessas diferentes indústrias para fazer os produtos mais refinados lá no final. Então, pra mim, mecanicamente, isso aí é o que mais chama atenção, porque fica na tua cara e é notável a sensação de todo mundo jogando pela primeira vez de, assim, caramba, não sei o que fazer. Muita informação. Mas espera, pode falar. Cada produto é um recurso diferente? Assim, alguns deles vão se repetir, tá? Tem uma mecânica aqui, porque no jogo você vai ter representado por cubinhos 5 tipos de trabalhadores, tá? Como se fosse, assim, do menos especializado pro mais especializado. Então ele começa dos fazendeiros, aí você vai ter no engenheiro, trabalhadores, os feitores, né? Os investidores e tal. Então, alguns desses recursos você vai ter duas versões, às vezes. Uma que o fazendeiro pode usar e uma que o trabalhador pode usar. Geralmente recursos bem básicos, tipo madeira, carvão. Mas todo o resto, cara, é tudo recurso único. Caramba! E é isso que deixa complicado. Depois eu vou comentar no modo solo como eles criaram um tutorial. Basicamente, como você falou ali, né? Pro Teasel antes se adequar com o jogo. Só depois eles foram ter essa ideia de criar um tutorial solo pra você internalizar essas cadeias de produção. Caramba! Mas então, já vira um erro cabeçudo, né? Você fala, caraca, né? Vai ser jogo de otimização, vai ser aquela coisa assim. Então tem umas sacadas muito boas, como isso. Você vai ter os 5 tipos de trabalhadores. Então as suas fabriquinhas viram como que espaços de alocação. Então, se tem uma fabriquinha lá de fazer tábua de madeira, todas têm 2 espaços. Então quer dizer que você pode botar lá um fazendeiro em algum momento, ele vai produzir a madeira, né? E vai poder produzir mais uma vez, até você resetar tudo. Então você tem essa troca, né? Porque você não vai conseguir produzir tudo e teus oponentes também não vão conseguir produzir tudo. Então tem trocas, né? Bem sistêmico, assim, entre os jogadores. Mas pra mim, o que dá o tchan, senão ele vai sendo só €1, né? Só mais €1 aí de otimização. O Wallace, aí que vi a sacada dele que não tem no jogo de videogame nem nada. Ele colocou como o principal mecanismo para encerrar o jogo, principal não, é o único. Você vai começar com um conjunto de cartas na mão. A hora que o primeiro jogador eliminar as cartas da mão, o jogo termina, tudo bem? Então, já tem essa característica que é um jogo que a duração da partida tá na mão dos jogadores, que eu particularmente gosto muito disso. Eu sei que pode dar muito errado, porque a partida pode ficar muito longa, mas ela dá um elemento estratégico muito bom. Então, e como que funciona isso? Então, toda vez que você receber um tipo de pessoa nova na tua ilha, um fazendeiro, né, um engenheiro, não interessa. Nesses jogos, normalmente, quem joga Worker Placement sabe já esse feijão com arroz. Preciso ter mais trabalhadores, né? Tudo bem, é uma regra. Só que nesse jogo o que acontece? Cada trabalhador novo é uma carta nova. Pegou o pulo do gato? Ah, entendi. Então, quanto mais trabalhador, quanto mais você encher teu motor, mais cartas você vai ter na mão. E aí que vem uma escolha muito difícil, que é o quê? Cara, eu vou ter que fazer isso aqui funcionar mais rápido que meus oponentes, né? Eu vou ter que baixar essas cartas. Porque como que eu baixo as cartas? Geralmente elas têm umas condiçõezinhas, às vezes é recurso. Ó, pra você baixar essa carta é uma madeira, um relógio e não sei mais o que, um produto. Aí se você conseguir produzir esses produtos, você baixa essa carta, ela vai te dar um benefício na hora e você eliminou ela. Só que algumas cartas, o próprio benefício dela é te dar mais população. E aí você vai ganhar mais cartas. Então se o cara não se tocar, você vai ficar fazendo o melhor motor do mundo e termina com a mão cheia de carta, né? Que você não vai conseguir pontuar, né? Que é a principal forma de pontuação também. Cada carta baixada vai te dando pontinhos. Pra mim, é ali que veio uma genialidade do Wallace. Ele tinha tudo pra ter feito um jogo escrito, uma versão analógica do videogame. E talvez não fizesse muita graça. Porque euro de eficiência, euro de otimização, tamo cheio, né, cara? Aí ele pegou essa sacadinha totalmente board game da cabeça dele e falou, não, agora virou um jogo de tabuleiro. Agora os caras vão ter que olhar um
um pro outro aqui, não vai dar pra ficar jogando só o seu joguinho, porque se eu ver que o cara ali tá baixando as cartas, o jogo vai acabar, eu não tenho o que fazer, e aí muda muito a dinâmica, né? Então, é uma ideia de transpor o videogame e ao mesmo tempo ele deu o toquezinho dele pra virar, né, um jogo de tabuleiro de verdade. Então, não foi caça-níquel. Essa foi a minha maior surpresa, cara. Ele fez um produto de verdade, cara. Ele tem lá selinho da Ubisoft e tudo, mas é um jogo interessantíssimo. Você gosta desses jogos, assim, de arrastar cubinho, Euro clássico? Como é que é a tua pegada nisso, Lucas? Cara, eu não tenho jogado tanto assim ultimamente. Já tive a minha época um pouquinho mais voltada pra isso. Tipo, pensava que a gente jogava quarta-feira de manhã. Nossa. Eu trabalhava numa outra empresa e tal. E era tipo assim, quarta-feira, 8 da manhã. A gente, na verdade, se encontrava às 7 pra tomar café pra começar às 8. Aí 8 da manhã a gente tava jogando, sei lá, um pipeline, entendeu? Um vinho da vida, assim. Era coisa de maluco. Mas aí nessa época, inclusive esse cara, ele tinha uma coleção Martin Wallace, assim. A gente acabou não se debruçando tanto sobre ela. Mas assim, eu acho muito maneiro essa questão que você falou, de pegar essa ideia do digital, né, que você tem ali uma própria velocidade, assim, que as coisas acontecem, essa manutenção do jogo, e você transpor isso pro jogo de tabuleiro, né? Mas o que eu fiquei pensando, não é muita coisa pra você gerir, não, tipo, ao mesmo tempo, porque você foi descrevendo, assim, tantas ações quanto esse acúmulo de cartas, assim, eu particularmente, sei lá, eu vou jogar Race for the Galaxy, e eu fico até hoje perdido com qual que é a minha mão de ação, qual que é a minha mão de cartinhas ali, entendeu? Então, não é muita coisa, não? Não é acessível, como eu já me defendi antes, não é um jogo acessível, porque assim, de regra não é muito difícil, porque mecanicamente na tua vez, você não pode fazer tantas ações, você vai poder ir, sabe, eu vou ativar essa fábrica aqui com o meu trabalhador, vou trazer mais trabalhador pagando aqui os recursos, quando eu não quero aumentar a minha mão de cartas, né, eu posso fazer um upgrade, eu posso, sei lá, investir no meu fazendeiro para ele virar um trabalhador pagando um recurso, daí eu não aumento minha mão de cartas. Eu tenho outras mecânicas aqui que é mais envolvidas com a parte de expansão, então tem uma parte ali de marinha que você vai fazendo uns barquinhos que se comportam basicamente como uma indústria, no final você só tá alocando também para trabalhar, e aí você pode conquistar mais ilhas. A expansão seria para gerar mais motorzinho, né, mais recurso e tal. Mais né? Motorzinho, isso. Ok. Ou você aumenta a tua ilha, o teu espaço ali, né, que para você ter mais indústrias, né, porque tem um espaço limitado, ou você vai explorar o novo mundo, né, que se fala, que aí você vai pegar recursos exóticos, né, coisas que você não conseguiria ali, um cacau, né, coisas que você não conseguiria localmente. Quando eu fui jogar com esse pessoal do Pesado ao Cubo, você vê que já pelo nome, né, sim. todo mundo já muito acostumado, todo mundo sentiu, cara, porque caramba. Se você for pensar nele como um jogo mais sandbox, é difícil. Aí que vem, eu acho que a entender o design do Wallace, que é o quê? Ele não quer que você faça tudo. Ele tá te dizendo, não, você tem que resolver as tuas cartas na mão. Você tem que pensar a maneira mais eficiente de eu me livrar dessas cartas. Não é produzir tudo. Eu tenho que produzir o que tá na minha mão e eu ganho o jogo. Se você pensar assim da maneira mais essencial possível. O problema é como. E aí esse como que mora o diabo, né? Porque são muitos elementos. Então, você não vai conseguir produzir tudo de qualquer maneira. Aí você pode fazer barquinhos de comércio que eu posso daí, por exemplo, usar a tua. Eu não tenho lá a fábrica de carvão, até porque elas são limitadas, a construção. Aí eu uso a tua, entendeu? Uso o meu barquinho, vou te dar um dinheiro ali e você vai ficar recompensado e a gente consegue ir compensando isso. Então, assim, mecanicamente, ele é simples. As rodadas são bem rápidas, não tem turnos, né? Cada um vai jogando até o jogo acabar. Como é que você reseta? Tem uma dessas ações que é fazer lá um festival, quando tá todo mundo alocado já, você não tem mais o que fazer, você vai perder uma rodada pra liberar todos os seus cubinhos, né? Seus trabalhadores de volta, e aí você perdeu uma rodada. O que parece pouco, mas num jogo que é basicamente uma corrida, né? Pra ver quem faz primeiro, essa rodada, quanto menos você fizer isso, melhor, né? Então, ele vai botar ali algumas cartinhas, às vezes extras, pra você... Quase objetivo, né? Algumas são assim mesmo, pra te ajudar a guiar. Ah, faz mais disso, faz mais daquilo. Mas algumas pode até mudar o jogo. Ó, nesse jogo, então, não vai ser tão bom explorar, mas vai ter que focar mais no velho mundo. E aí, pegando exatamente a tua dúvida, que veio o ponto. Um cara de fora, que vai me falhar o nome, mas depois eu boto na descrição do post, tem uma entrevista com ele, foi um fã. Começou a fazer um modo solo pra esse jogo. Ah, sim. E começou a ficar bom que a própria Cosmos bancou o cara pra fazer. Inclusive o Wallace trabalhou com ele. Que maneiro. E aí a ideia dele foi fazer assim, construir justamente um tutorial, que seria uma série de missões que você vai jogando, e aí botou um lorezinho lá, né, bem fraco assim, né, com todo respeito, mas aí tentou, né, construir uma história ali, uma missão, mas qual que é o ponto? Aí você vai nessa primeira missão, você não vai usar esses 35, todo esse board, não, você tá limitado, ó, você só tem 9 pra usar. Aí você, tá, daí eu vou aprendendo a mexer aqui, madeirinha, com isso aqui, eu faço esse
produto, fechou, vou pra missão 2. Aí, bota mais um pouquinho de complexidade, sabe? Até você chegar no final, onde você vai ter ali um modo solo sandbox que você pode jogar pra sempre. E aí ficou, assim, a comunidade abraçou isso, falou assim, gente, esse é o melhor jeito de aprender o jogo. Não aprender as regras, aprender a jogar, né? Que maneira. Óbvio que você não vai falar pra todo mundo da mesa jogar esse tutorial, né? Sim, antes. Claro. Mas eu acho que o dono do jogo, né, quem tá se propondo ali fazer isso e saber bem, na hora do jogo ele vai estar podendo ajudar bem, porque é mostrar, né, aquelas conexões pras pessoas que vai demorar um pouquinho pra se formar. Sim. Mas, assim, realmente eu não recomendo pra alguém que não tá afim de fritar miolo, cara, né? As cadeias de produção são muito longas, cara. O pessoal no BGG cria uns player aids só das cadeias de produção, sabe? Pra você saber, assim, o que produz o quê, o que vira o quê, o que não sei o que lá. É jogo pra cabeção, assim, no sentido de não é pra você chegar num dia cansado, né, pra jogar. E, incrivelmente, no BGG, o pessoal bota o peso dele como 3.12. Caramba! Pra você ver como essa escala pra mim não quer dizer nada, cara. Eu também acho que não. Eu não levo muito a sério, não, pra ser bem sincero, assim. Então, eu acho que não, cara. Quando você bota peso, a percepção de peso é algo muito individual. E aquilo, né, as pessoas que jogam, geralmente jogos do Martin Wallace, que estariam propostos, que jogam esse tipo de jogo, né, que estariam propostos ali a dar um peso nesse jogo, talvez não botaria o mesmo peso que uma pessoa que não tá acostumada a jogar e no primeiro contato com o jogo daria, né? Exatamente, cara. Você matou a questão. É um viés de análise isso aqui, cara. 100%. Tem muitos votos aqui? Tem 289 votos. Com certeza 270 são fãs do Martin Wallace. Então, esses caras todos classificaram aqui como médio, 210, botaram como médio. Mas você tem que 54 pessoas colocando como medium heavy, 4, e 2 pessoas botando assim, cara, esse aqui é o jogo 5, tomar no cu, nunca mais. Como é que você me bota 35 indústria pra eu operar aqui, cara? Então, isso aqui varia demais, né? Não leva a sério. Então, não recomendaria. Se já tem gente cracuda aí, né, que já joga jogo econômico, jogo desse naipe, assim, de otimização, talvez não vai achar tão difícil, vai achar difícil isso. Eu nunca vi até hoje um jogo com tanto tipo de produção como esse, sabe? No sentido, esse produz aqui que leva pra aquele, nunca tinha visto. Uhum. Ele foi ousado. Ao mesmo tempo, dá uma personalidade única pro jogo. Com certeza. É. E tem uma coisa que você falou, assim, me lembrou muito uma fala do próprio Cole Worley, que ele fala sobre peso, né? Que não é sobre o quão alta é a montanha, mas sim como que a gente vai fazer, enquanto designer, né? Maneiras de que a escalada seja o menos íngreme possível pro jogador, né? Sensacional. Então eu acho que esse tutorial é exatamente isso, né? Você ir aprendendo ali, simulando jogos. Eu acho que jogos de videogame, eles fazem isso muito bem, né? Com aquelas primeiras fasezinhas, um pouco mais introdutórias, apresentando mecânica pra você resolver os puzzles, depois ele te joga no mundo. Então esse tutorial que veio desse modo solo, eu acho que é perfeito, porque você falando, eu confesso que às vezes eu fiquei, mas é muita coisa, né? É muita coisa. É realmente muita coisa. Nisso tudo, assim, eu fiquei me perguntando também, com tanta coisa pra você gerir, você vai prestar atenção, você consegue ficar ligado mesmo assim, e sacar que o outro tá começando a baixar as cartas e talvez esteja ali o reloginho do jogo já sendo disparado de alguma forma, ou teve algum caso que foi meio surpreso, tipo assim, caraca, nem percebi, eu tava aqui preocupado com outras questões. Não, eu acho que nisso que ele acertou muito bem no ponto, porque é óbvio, é só você olhar pra mão da pessoa, né? E aí você vai ver assim que, peraí, cara, quantas cartas tá na sua mão? Você tá com 5 só, né? Peraí, então, aí você já, vou ter que ligar, porque acaba sendo uma ação que chama, a maior parte do momento vai estar aquela coisa de euro clássico, o pessoal mexendo o cubinho, né? Bota aqui, cubinho, não sei o quê. Mas quando alguém baixa uma carta, chama atenção. Sim. Ainda mais quando ele tá comprando, né? Então você fica muito de olho na mão dos outros, principalmente os turnos são ágeis, né? Apesar de ter muita coisa pra fazer, cada ação é bem simples. Produzo aqui, tal, vai, próximo. Então quando alguém tá fazendo uma ação de baixar uma carta e tal, vai estar pontuando, isso chama atenção. É difícil você fazer uma jogada que você baixe muitas cartas de uma vez, apesar de que é possível. Algumas dessas cartas, o efeito delas é você já baixar outra em sequência. Então dá pra você fazer um combinho. Um dos nossos amigos aqui, mas o cara tem um cérebro privilegiado, conseguiu, assim, sem te esperar, o cara combou essa. Então dá aquela, sabe aquele sentimento meio Pax Pamir? Esse tipo de jogo, quando parece que o jogo acabou muito do nada? Sim. Algumas pessoas não gostam. Eu amo. Eu gosto também. Porque dá tensão, cara. Isso dá tensão no jogo, assim, ó. O jogo pode acabar a qualquer momento, então eu não posso vacilar. Eu tenho que estar de olho no que tá acontecendo, né? Exato. Mas se você for no BGG, muita crítica contra isso. O jogo pode acabar do nada. Assim como teve crítica ao Pax Pamir e qualquer outros jogos desse, onde o designer tem a coragem de botar o controle da duração de partida na mão dos jogadores, né? É um elemento que eu gosto muito. Você também gosta, então, pelo que você falou, né? Sim, eu acho que te tira da zona de conforto, né? Total. Quando você tem ali o horizonte muito
claro de que, ok, eu tenho umas X rodadas, então eu tenho umas Y ações, você ter essa tensão, assim, de você segurar e acelerar, ou às vezes você ser mesmo a pessoa que sacou essa janela de oportunidade e vou disparar de alguma forma o gatilho de final de jogo, o reloginho, né? Eu acho que isso é muito bom. O Pax tem a questão ali do mercado também, né? Que pode ter essa morte súbita para além da pontuação, e eu acho isso muito maneiro, porque não te deixa 100% relaxado. Eu acho que essa posição, enquanto jogador, esse desconforto, eu particularmente só vejo como positivo, assim, eu acho que só agrega. Eu entendo que quem... Eu não entendo muito não, assim, eu acho que... ser bem sincero, eu ia falar que eu entendo a pessoa que tá ali querendo saber, então, mas pô, tem jogos que a proposta não é essa, é você tá ali competindo pra valer, e eu acho que na competição pra valer, você tem que estar na ponta da cadeira o tempo todo, né? Se você tá muito ali relaxado, às vezes tem uma coisa meio errada, né? Mas, enfim. Eu gosto muito desse reloginho. Adorei essa sinceridade. Eu acho espetacular. Mas acho que no ponto de design, principalmente de produto, né? É mais arriscado, né? Muito. Porque a chance de cair na mão de alguém, vai jogar uma vez, né? Muito. Pô, acabou muito rápido, acabou do nada. E é uma aposta. Mas por isso eu gosto dos designers corajosos. Cole, Wallace, esses caras já tem muito nome. Pode fazer, né? Consegue fazer. Tem vontade. Porque imagina, né? Imagina, sei lá, cair numa mão de uma editora, aí o cara não quer que, beleza, jogou 4 pessoas ali, 3 acharam legais e uma saiu frustrada. Exato. Frustrada justamente porque não conseguiu, se tivesse mais 2 turnos ela conseguiria. É uma posição meio dura, né, de você ali como designer bancar isso e a editora também bancar. Então acho que essa galera com mais renome consegue, pela própria assinatura, justificar de alguma forma essa escolha. Conseguiu. Mas eu acho muito maneiro, eu queria que até tivesse mais, assim, eu acho que a frustração nem sempre precisa ser uma coisa ruim no ato de jogar, né? Não. Eu acho que às vezes não faz precisa, parte. Cara. Exatamente, cara. Existe uma discussão toda filosófica sobre o que é se divertir em jogos, né? E as pessoas têm muito uma percepção que divertir é você tá lá dando risada e... Diversão é muito mais do que isso. Se você achar que diversão é só dar risada, a tua noção de diversão é muito limitada. Você pode se divertir de muitos jeitos. Inclusive se frustrando. Inclusive você olhando assim, caramba, não acredito que você terminou o jogo agora. Igual você falou, tipo, pô, vai ser uma rodada, eu ia te arrebentar. E dá essa tensão e esse gostinho a mais das partes. E gera experiências pra mim também. Sim. Igual a gente falou antes. Eu pude contar isso, uma partida de um amigo que fez o super combo e terminou a partida do nada e ninguém acreditava. Nada contra os jogos mais redondinhos, no sentido de que tem seu lugar, né? Mas como a gente tá aqui caçando coisa diferente, quando aparece uma coisinha dessa, chama atenção. E aí, particularmente, a comunidade meio que abraçou de uma forma silenciosa eu vejo na comunidade. No Brasil foi pouco falado, mas mesmo lá fora, ele apesar de ter chamado atenção pela série de videogame, né, que hoje em dia já é mais conhecida, hoje em dia ele foi até ver, tá no 287 do BGG, cara. Caramba! Nossa, eu não esperava isso. Uau. Mas mesmo sendo pouco falado, né? Então, ou seja, quem pegou gostou muito. Fica uma boa recomendação. Então, o jogo de 2020 tá no meu limite do limite aqui do Arqueojogos pra ser 5 anos. Mas como não foi lançado no Brasil, pouca gente fala, fui buscar conteúdo dele, cara, pouquíssima coisa foi falada no Brasil, trouxe aí pra nós. Sim. Pra gente conversar sobre ele. Cara, muito boa recomendação, assim. E é legal porque é um designer que é muito celebrado, mas esses próprios designers muito celebrados, sei lá, Uwe, da vida, por exemplo, tem sempre uma coisinha ou outra ali que estão meio perdidas, que são boas, né? E às vezes na época acabaram passando pela tangente por sei lá qual motivo foi, mas é muito bom a gente às vezes revisitar essa ludografia, assim, desses designers mais populares que tem ainda muita coisa pra ser descoberta. Então, muito boa indicação, hein? Quem gosta de Wallace aí, gosta de um bom econômico, principalmente baseado em cadeia de produção, cara, não vai ter erro. Legal. Pode com tudo. Meu amigo, então, queria agradecer mais uma vez aí, você poder dar o seu tempo aí pra gente trocar essa ideia, que foi, pra mim foi muito boa, né? Poder a gente conversar sobre isso. As portas ficam abertas aí, tá, Lucas? Pra quando você quiser um dia aí também falar de mais algum joguinho e tal, bora. Ou outro dia fazer um tema mais filosófico, eu sei que você, adora quando você faz isso no teu programa. Adoro, cara, é ali que eu vejo, cara, precisa de mais disso. Então, quem sabe um dia bolar um tema teórico aí pra gente conversar junto. E, cara, o espaço é teu aí, cara. Fala aí do teu programa, dos teus projetos. Cara, queria de novo agradecer aqui pelo convite. Como já falei, assim, sou muito fã do Arqueojogos, lá desde o comecinho. Então, poder participar pra mim é realmente uma honra enorme. A gente teve aí uns leves desencontros na hora de marcar, já vou deixar aqui minhas desculpas públicas, mas que bom que finalmente deu certo. E sobre o meu podcast Sou Eu, ! Board Games, né? É um podcast em formato monólogo, 99%
99% dos episódios são monólogo. Eu geralmente pego um tema, um jogo ali e começo a puxar o novelo pra ver onde é que vai dar. E depois a galera, os ouvintes acabam comentando, gera um debate legal, assim, com a comunidade. Então, procura lá, tá no Spotify, tá também no Ludopad, qualquer agregador de podcast que você quiser, você vai provavelmente encontrar ele. Se não encontrar, me manda mensagem que eu coloco lá também. Então é isso, quero agradecer de novo Toledo, mandar um abraço aí também pros outros meninos do Arqueojogos. E é isso, as portas estão abertas, então quando quiser, por mim também, tô sempre aí presente, tá? Ótimo. Pessoal, vão lá escutar. É altíssima qualidade, tá, pessoal? Muito profissional. E o Lucas traz uma profundidade nas discussões dele que é rara nos dias de hoje, tá bom? Que isso. Então aproveitem aí que a gente tem esse produto de altíssima qualidade feito por ele. Daqui a pouco o cara tá aí, vai ser contratado aí pra alguma coisa, fica rico, esquece dos board games. Então vamos aproveitar quando a gente tem ele aí. Nada, que isso. Então tá bom. Um grande abraço, Lucas. Obrigado aí a todo mundo que nos escutou e até a próxima. Valeu, até a próxima.